História e origem do futurismo. O futurismo foi um movimento literário e artístico que teve início em 20 de fevereiro de 1909. Surgiu após a publicação do Manifesto Futurista, no jornal francês Le Figaro, que considerava o design tipográfico daquela época. Esse manifesto era do poeta italiano Filippo Tommaso Marietti. E o slogan do primeiro manifesto era Liberdade para as palavras. O futurismo foi dividido em dois períodos, pós-guerra e pré-guerra. Os adeptos considerados mais extremistas do movimento pensavam que, enaltecendo a guerra e a violência, seria possível limpar o mundo. O movimento desenvolveu-se em várias artes, e ainda serviu como influência para muitos artistas que posteriormente criaram outros movimentos modernistas. Nos estudos dos arquitetos futuristas, eles tinham a cidade como símbolo do dinamismo e modernidade. Contrariando a mobilidade da arquitetura clássica, as cidades eram caracterizadas por mobilidade. Os futuristas sonhavam com uma cidade em constante mutação, uma constante construção dela mesma. Eles rejeitavam a imobilidade e procuravam a dinamicidade. A arquitetura futurista nasceu na Itália, no início do século XX. É um estilo arquitetônico pertencente ao movimento futurista italiano de 1910. É o projeto arquitetônico inspirado em elementos da ficção científica ou de naves espaciais, sem escola ou pensamento específico. A arquitetura futurista é caracterizada por longas linhas horizontais que dão velocidade e movimento ao edifício. Na década de 1930, Angiolo Mazzoni juntou-se ao movimento futurista e fez do movimento o estilo da Itália fascista. Após a Segunda Guerra Mundial, o futurismo enfraquecido ele volta graças à era espacial. O futurismo nesse caso não é um estilo, mas uma abordagem arquitetônica, desta vez livre e desinibida, porque ela foi reinterpretada e transformada por gerações de arquitetos das décadas seguintes. Mas em geral encontramos formas surpreendentes, linhas dinâmicas e contrastes acentuados, e o uso de materiais tecnologicamente avançados. A escultura futurista, assim como o pintor Umberto Boccioni, foi inovador na escultura, quebrando com a tradição de Rodin e procurando descobrir todos os aspectos da forma dinâmica na linguagem tridimensional. Suas esculturas ultrapassaram a questão do movimento absoluto para um movimento relativo, estabelecendo uma tensão e fusão da forma e do espaço, que se juntam. Realizou experiências com materiais não tradicionais da escultura, unindo e articulando vidro, madeira e couro, em trabalhos que chamou de polimaterice ou polimatéricos. Considerada como formas únicas da continuidade no espaço, a pequena peça estrutura-se em torno de uma forma de um cilindro. O artista utilizou o princípio da decomposição, articulando os fragmentos da forma da garrafa, de acordo com as linhas força que inventou, unindo-os em uma síntese. Não estabelece relações ortogonais, principalmente no tocante ao uso de linhas horizontais. Assim, através desse propósito, imprime um movimento espiralado, ascensional energético, que disciplina a abertura da matéria, nela incluindo o espaço, estabelecendo em relação diagonal uma junção ou síntese de tempo, espaço e forma. O movimento dinâmico de um corpo humano no espaço é estudado por Boccioni de forma intensa. Trata-se da operação mais radical dos princípios do artista, juntando todos os aspectos da forma dinâmica. Ação que trabalha a matéria marcando o impacto como espaço e em rebordos da matéria sinuosos, côncavos e convexos, alterando as massas frontalizadas da cabeça. Uma interpenetração mútua da matéria e do espaço que faz a massa escultórica tremer nas superfícies. Lotada de movimento tanto relativo como absoluto, a figura avança determinada no espaço do espectador. No Brasil, o futurismo incentivou diversos artistas que depois fundaram outros movimentos modernistas, como Oswald de Andrade e Anita Malfatti, que tiveram contato com Marinetti em viagens à Europa já em 1912. Após uma interrupção forçada pela Grande Guerra, o contato foi retomado. Foi certamente uma das influências da Semana da Arte Moderna de 1922. E seus conceitos
Vitinho, qual que é a senha? Meu ódio é tão grande que o bagulho vai ter. Thor. E seus conceitos de desprezo ao passado para criar o futuro e não a cópia e veneração pela originalidade caiu como uma luva nos desejos dos jovens artistas de parar de copiar os modelos europeus e criar uma arte brasileira. Oswald principalmente percebeu que o Brasil e toda a sua diversidade cultural, desde as variedades culturais autóctones dos índios até a cultura negra, representavam uma vantagem e que, com ela, se podia construir uma identidade e renovar as letras e as artes. Umberto Boccioni viveu de 1882 a 1916. Viveu em Reggio de Calabria, Itália. Foi o pintor e escultor que contribuiu muito para levar a polêmica anticultural do futurismo no âmbito das artes plásticas. A sensação dinâmica e o principal valor de sua arte, a ação que se produz na pintura pela prática das técnicas neo-impressionistas, associadas aos princípios do cubismo. No campo da escultura, procurou solucionar todos os aspectos das formas dinâmicas na linguagem tridimensional. Estudou de forma intensiva o movimento dinâmico de um corpo humano no espaço, até a sua morte. Carlos Carrà viveu de 1881 a 1966. Viveu em Quarnento, Itália. O pintor assinou o primeiro manifesto futurista. Participou de diversas edições da Bienal de São Paulo. Iniciou seus primeiros estudos e esboços de ritmo dos objetos e trens, por definição, suas obras mais futuristas. Entrou em contato com o cubismo junto com os outros futuristas, mas em 1915 rompeu com o movimento, juntando-se a De Chirico, e realizou suas primeiras pinturas metafísicas. Túlio Crale viveu de 1910 a 2000. Viveu em Igalo, na província de Montenegro. Foi um pintor italiano ligado ao movimento futurista. Autodidata, ele se juntou ao futurismo tarde, não antes de 1929. Ele é conhecido por suas obras de tipo realista, que combinava velocidade e mecânica aerodinâmica e mecanismo de guerra aérea. Embora em sua longa carreira também tenha se expressado com outros estilos. A pintura Cityscape tem as características de uma obra realista, mantendo traços sóbrios e bem definidos, porém demonstrando características da arquitetura futurística e conceitos do futurismo em geral. Com cores características da Bauhaus, essa obra destoa da arquitetura da época, sendo particularmente marcante.